desse tema, resolver problema, eu queria trazer para dentro de casa. Porque também tem uma certa dor, né? O empresário, ele tem a administração do negócio dele, tem a administração de pessoas, que muitas vezes a administração de pessoas para ele ainda é um bicho-papão. Porque ele, às vezes tem que entrar em confronto, às vezes tem que ter uma conversa um pouco mais dura, um pouco mais franca, e ele evita. Ele recusa. É verdade. O que dá para fazer? Que você pode dar de dica para esse empresário que ainda não está entendendo que o papel dele de gestão, muitas vezes também é tomar uma decisão impopular, muitas vezes é conversar com um funcionário que não está indo muito bem, sendo franco, verdadeiro, sem mentira, porque ele também está ajudando o empresário, o colaborador. Aham. Manda. Pessoal, tem um código ali embaixo para pegar. Pera aí, só um segundinho. Opa, chegou. 4, 5, não, deixa eu deixa dando. Ah, então tá bom. Vai deixar Deixa eu dando. Como é que é? 4533. Tá bom. 4533. Acho que é uma coisa bacana, hein? Ah, será? Vamos ter que fazer um agradecimento especial aqui, né? Vamos ter que chegar fazer. de fato. Mas voltando ao tema, né? Esse empresário que ele tem esse receio de umas conversas um pouco mais duras ou mais francas, porque ele evita essa gestão de conflito. Vamos lá. De conflito a gente não se foge, a gente resolve, né? Porque de fato, você tem razão que muitos empresários evitam as conversas difíceis. E o que é uma conversa difícil? Conversa difícil, ela tem basicamente 3 características, né? Lados opostos. Então, eu penso que eu estou numa posição que é oposta à sua. Empregador e empregado, né? Cliente e vendedor. Então, as pessoas acham que elas estão em lados opostos. Competindo, talvez. Competindo, lados opostos. Outra coisa é risco. Puxa, eu vou perder o desconto, eu vou perder minha promoção, eu vou perder o cliente. Risco, então tem algum tipo de risco. Então, lados opostos e risco trazem o terceiro elemento, que é muita emoção na mesa. E quando você tem muita emoção na mesa, o que acontece? Você se prepara, a emoção, quais são as 2 principais emoções nesse caso específico? A raiva e o medo. Essas são as 2 principais emoções que dominam. Quando uma pessoa está tomada pela raiva e o medo, né, a descarga que ela tem nos hormônios, no corpo dela, no sangue, produzem o quê? O mesmo efeito de quando você está em perigo, em risco, inclusive de vida, né? O risco de luta e fuga, exatamente. Então o cara vai se preparar, o sangue vai para os músculos, vai para os extremos e o cara se prepara ou para lutar ou para fugir. No mundo dos negócios, isso significa ser agressivo, ameaçador, impositivo, né? Ou não falar nada, ficar na sua, para um extremo ou para outro. É a luta ou a fuga no mundo empresarial, na relação com a esposa, na relação com os filhos, é igualzinho. E, na verdade, existe um caminho do meio, que é você ser assertivo. Você não precisa nem ser agressivo, que seria a luta, né? Ou permissivo, que seria a fuga. Você pode ficar no meio, que é ser o assertivo, que é o quê? É você deixar claro o limite do outro em relação ao seu limite. Deixar claro quais são os seus direitos, que você está disposto a buscar os seus direitos, né? Sem, no entanto, invadir o direito do outro. Então você se comunica com clareza. Né? Então, quando você tem esse tipo de clareza, você não precisa nem ser agressivo e nem ser permissivo. Tem que encontrar o ponto de equilíbrio. E isso dá para fazer? Dá para treinar, A recomendação fica aí um livro chamado Conversas Difíceis ou Conversas Cruciais. Aí depende do ano da edição, porque mudou de editora e mudou o nome do livro, né? Conversas Cruciais. No inglês é Crucial Conversations. Então, Conversas Cruciais seria a tradução mais literal, que é a versão mais atualizada. Mas mesmo a versão mais antiga, que ainda se encontra no mercado, né? São 4 autores americanos que editaram esse livro, que é um livro fantástico, porque quando eu tomei contato com esse livro, li o livro, eu falei, cara, muita coisa que eu fui aprendendo nas relações de negociações sindicais, grandes transações, que eu entrei, participei de grandes transações desse tipo, e eu fui desenvolvendo uma metodologia de como conduzir isso para ser bem sucedido, né? Quando eu li esse livro, há 7 ou 8 anos atrás, eu fiquei muito surpreso, porque alguém tinha organizado esse sentimento, esse pensamento, eu li esse livro todo. E tem um ponto, eu até trouxe para minha vida pessoal também, porque você é mesmo um ser humano. Sem dúvida. Que eu chamo hoje de conversa de valor. Né? Então, se você sentiu algo, você sentiu. Não tem mais como recuperar o que ele sentiu. E você precisa respeitar esse sentimento para que a conversa flua.